Tem uma pesquisa que foi feita lá no início do nosso século, né, em 2000, por ali, e essa é uma pesquisa muito interessante, né, e é ela que eu trago aqui para a gente falar sobre nesse vídeo, porque ela tenta bater em um ponto muito interessante para o ser humano, né? O ser humano, muitas das vezes, a gente precisa de uma razão, né, de um porquê para tudo. E muitas das vezes as coisas elas não têm sentido caso elas não tenham um porquê, uma razão. E até certo ponto isso faz muito sentido, mas muitas vezes a gente se perde nesse processo, né? Então, a lógica, né, é uma tentativa da gente dar razão para as coisas o tempo todo. E as coisas, elas, como eu falei, às vezes a gente precisa de uma razão bem clara para as coisas, isso ajuda a gente em muitos aspectos, como, por exemplo, sei lá, cuidar da saúde, ou sei lá, tomar uma decisão em uma empresa, mas no aspecto geral da vida, no cotidiano, né, vamos dizer assim, na nossa prática de autoconhecimento, nossa prática espiritual, muitas vezes a razão ela não vai ajudar tanto a gente assim, né? Às vezes a gente precisa sentir mais do que ter razão nas coisas, do que ter certeza no que a gente está falando. Né? Às vezes vale muito a pena, muito mais a pena uma pessoa que vai na igreja e sente aquele momento com plenitude dentro dela do que uma pessoa que está ali e ela está entendendo, sei lá, o que está acontecendo no cérebro dela enquanto ela reza, por exemplo. Só que só que é interessante quando a ciência, né, que é essa tentativa da gente trazer isso tudo com lógica, né, o que é, entre aspas, inexplicável, a gente tenta dar uma lógica para isso, é interessante quando a ciência consegue dar alguns parâmetros, algumas visões para a gente, até mesmo para essas pessoas que exigem, que precisam dessa certeza. E eu digo que até por muitos anos da minha vida eu fui assim, né, eu fui essa pessoa que precisou de uma certeza muito grande para poder fazer as coisas. E hoje eu já trabalho muito mais de uma forma mais intuitiva, né? Uma percepção, uma sensação, uma busca mais profunda do que na tentativa de estar certo, de entender, enfim, de ter certeza de tudo, né? Então, essa pesquisa, ela tentou mapear uma coisa muito interessante. Eles queriam entender o que eles poderiam encontrar em comum nas práticas, principalmente nas orações e nos mantras, né, de diferentes religiões ao redor do mundo. Então, eles notaram uma coisa muito interessante, que é o padrão respiratório. Né? Então, eles conseguiram encontrar ali por volta de um padrão respiratório de 6 respirações por minuto, 5,5, 6 respirações por minuto. O que é muito interessante, por quê? Porque esse padrão de respiração, ou seja, uma pessoa que reza um terço, ela tem a tendência de fazer essa respiração de 6 respirações por minuto. Uma pessoa que canta um mantra budista, ou um Mani Padme Hum, não sei, algum mantra budista ou de alguma outra tradição no yoga, a tendência é que seja esse padrão de 6 respirações por minuto, né? Eles mediram várias práticas religiosas e eles encontraram esse, vamos dizer, padrão em comum. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas práticas, elas ajudam a pessoa essas 6 respirações por minuto estar relacionada com o padrão respiratório que vai fazer uma ativação parasimpática, diminuir a frequência cardíaca, fazer a pessoa entrar né, fazer uma ativação maior de relaxamento, de introspecção. Então, naquele momento em que a pessoa está fazendo aquela prática ali, aquela oração, cantando aquele mantra, a tendência é ela regular ali o sistema nervoso dela. Ou seja, quando a gente olha por essa lente objetiva, essa lente que tenta explicar tudo, a gente pode olhar por vários outros padrões. É óbvio que uma pessoa, sei lá, não sei, um budista, talvez, ou um hinduísta que está cantando mantra, né, um Hare Krishna que está cantando Maha Mantra, ele não vai estar pensando ali, óbvio, na ativação parasimpática, como eu falei, ele vai estar buscando muito mais essa tentativa de conexão profunda, sutil, em um outro aspecto que não seja tão objetivo, né, tão claro e tão mensurável quanto os padrões da ciência tentam buscar. Então, mas como eu falei, isso é interessante porque isso mostra que existe algo em comum entre todos esses processos. É como se, eu já trouxe um exemplo aqui, que é como se a gente estivesse tentando ir para uma praia e aí tivessem vários caminhos para essa praia, né? E aí a gente quer, por exemplo, eu sempre falo para todo mundo que, imagina que você é uma pessoa que vai para a igreja, né? E aí você chega lá na igreja e fica com a cabeça agitada, pensando em um monte de coisa, ou não consegue sair de um problema que aconteceu ali, ou você vai, sei lá, no centro de Umbanda, você vai numa aula de yoga, né, e fica com na cabeça que não sai de lá, você não vai conseguir fazer aquilo direito, você não vai conseguir se conectar e estar inteiramente ali naquele momento fazendo aquilo que você se propôs a fazer, né, naquele instante. Então a gente pode dizer que a sua prática espiritual, ela
precisa, né? Ela precisa dessa introspecção, desse relaxamento. E por que não, né? A gente tende a separar, né? Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer minha prática espiritual, né? Eu vou, enfim, eu vou fazer a musculação, eu vou fazer minha espiritualidade. Não é que na musculação você tem que estar fazendo a prática espiritual, mas imagina que tudo faz parte da mesma coisa. Então, se eu consigo, durante um mantra, fazer com que a minha respiração ela entre em um padrão que me ajude a relaxar o cérebro, me ajude a me desconectar um pouco mais da agitação, da ansiedade, enfim, da correria e me centrar mais para que eu entre nesses estados de consciência mais elevados. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante, muito válido, seja para uma pessoa, um praticante espiritual muito sério, seja para uma pessoa que olha para todas essas práticas, como o yoga ou qualquer outra prática de autoconhecimento, como pura atividade de regulação emocional, algo do tipo. Então, o que me chamou tanta atenção e que me fez querer trazer essa prática para vocês é que vocês percebem que essa distinção ela é só da nossa cabeça, né? Ou seja, essa distinção de que eu estou respirando para poder ficar menos ansioso. Isso, vamos dizer, por que não seria ali um prelúdio, né? Um primeiro passo, um contato inicial com a nossa prática espiritual, né? Eu faço isso. Quando eu vou fazer minha meditação, né, tentar me conectar com algo mais profundo, algo mais sutil, mais sublime, o primeiro passo é aquietar. Na maioria das vezes eu estou aqui, correria, problema, faz isso, resolve aquilo, e eu preciso parar antes disso. Então, nesse momento que eu preciso parar, eu faço uma respiração, eu faço um pranayama, né, enfim, eu canto mantra, qualquer coisa do tipo assim, às vezes eu faço uma oração e a ideia é essa, a ideia é me aquietar, e a ideia, vamos dizer, eu não fico pensando ali, né, objetivamente, eu quero fazer 6 respirações por minuto para poder fazer uma motivação parasimpática isso não é isso que vem na minha cabeça, mas o ponto interessante é, eu compreendo que fazendo essa respiração, esse processo vai acontecer, enfim, eu compreendo não no sentido de ficar racionalizando, mas eu sei que isso acontece, então, por eu ter esse conhecimento, eu utilizo isso para poder acalmar, para poder sentar. Então, um exemplo claro, você vai para uma missa, às vezes se você fizer uma respiração numa missa, num culto, numa gira de umbanda, enfim, qualquer reunião espírita, qualquer coisa assim que você fizer antes, isso vai te ajudar a acalmar, a sentar, a encontrar mais esse local aqui, nesse instante, né, nesse momento. E a partir daqui eu posso dar esse passo. A partir daqui eu posso olhar além dessa sujeira, dessa agitação que fica na minha mente. Não sujeira no sentido negativo, não levem a mal, mas sujeira no sentido de que é uma poeira que sobe, né? Os vrittis, né? A agitação da mente ali, os movimentos da mente que me nublam, né? Vão nublando a minha possibilidade de olhar com clareza e não me permitem relaxar. E o primeiro passo, por que não? Por que não o primeiro passo é cuidar do meu corpo, usar o meu corpo, né? Eu falo que no yoga a gente tem os koshas, né? Os corpos. No último vídeo eu abordei um pouquinho sobre isso, quando eu falei sobre as nadis. Vou deixar ele aqui no card para vocês darem uma olhada. E aí eu falo sobre os koshas, né? E ali nos koshas é interessante porque nós falamos sobre vários koshas e a gente fala que um kosha ele se conecta, ele conversa com o outro, ele influencia no outro. E a gente não precisa aqui acreditar ou, enfim, ter fé em nada do tipo. Não é esse o ponto. A gente pode olhar com isso com bastante clareza, com bastante lucidez e pensar que é bem nítido isso, né? A prova disso são as doenças psicossomáticas, né? Existe o corpo da mente e é só uma forma de abordar, de falar disso. Mas só que se você está doente mentalmente, seu corpo vai sentir. A única diferença é que talvez se você não lida com uma prática mais sutil, que busca essa sutilização, que busca essa introspecção e essa percepção um pouco mais ampla da realidade, talvez, por exemplo, um corpo de energia seja algo que não seja real para você agora, não faça sentido para você agora, mas caso faça, a energia vai influenciar você, né? A mente vai influenciar seu corpo, o corpo vai influenciar a mente, o corpo vai influenciar a energia. Então, se você ficar o dia inteiro deitado na cama, cheio de dor no corpo, você vai sentir isso, você vai ficar mais cansado ainda. Hoje em dia a gente fala muito isso, né? Atividade física, movimento, sol, o corpo ele é esse excesso, né? Ele é a sua manifestação última aqui na Terra, né? Então, é com que eu consigo, em primeiro contato, pegar meu filho e abraçar ele, pegar minha esposa
enfim, abraçar ela e estar com a minha família. É por eu ter isso aqui que eu posso ter esse tipo de experiência. Então eu tenho que cuidar disso aqui também. E essa pesquisa, né, eu vou deixar ela aqui, ó, provavelmente já deve ter botado aqui no vídeo, mas queria que vocês tivessem contato com isso, para vocês olharem, terem essa visão também, né, interessante que eu tive, de que a gente está falando de sempre a mesma coisa, e cuidar de um não significa abandonar o outro, né, focar em um não significa abandonar o outro, né, ou seja, focar na minha prática espiritual não significa abandonar meu corpo, não significa ignorar as demandas dele, e não significa utilizar os caminhos dele para a gente poder entrar nesses estados, acessar eles com mais facilidade. Ao contrário, às vezes a gente vai ter um grande aliado, né? Eu passei por um bom momento da minha vida realizando práticas em diferentes religiões, e tinha época que meu corpo estava muito dolorido em algumas práticas que eu fiz, cansado, exausto, e eu não parava de praticar, eu continuava ali naquele processo, porque era o padrão, né? Eu estava ali fazendo parte, eu estava sem questionar, sem olhar, sem ter essa lente objetiva. E no momento em que eu comecei a olhar para o meu corpo, comecei a respeitar um pouco mais, comecei a perceber que, caramba, 1 hora de meditação, 1 hora e 20 está ficando muito dolorido pro meu corpo. Às vezes eu preciso de um pouco menos, não dá para fazer isso todo dia, né? Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que sentir mais e ter mais sutileza. Quando eu comecei a olhar para isso, mudou totalmente a minha prática. Então, no momento em que a gente percebe que a forma que a gente conduz um mantra, a gente conduz uma respiração, a gente conduz, né, durante a respiração ou um pranayama, ou simplesmente respira de forma consciente, lenta, antes da gente iniciar qualquer prática, isso vai fazer com que a gente centre muito mais, a gente relaxe nosso corpo e nossa mente muito mais, e esteja muito mais presente ali. E essa é a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo, usando essa pesquisa, né, como base, essa pesquisa que é muito legal, muito bonita, né, na minha visão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui. Como eu falei, eu fiz um vídeo agora sobre a respiração das narines alternadas, explicando ela na visão do yoga, e explicando ela na visão da neurociência também. Como eu falo, eu gosto desse contato, dessa tentativa de explicar o mundo por vários olhares. E eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo, esse vídeo aqui na descrição desse vídeo, e eu espero que vocês assistam lá, que faça sentido para vocês também. E é isso, um abraço, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.